Olá, eu sou a Crislane Camila e esse é o Por que a Pergunta? E também é o Antônio Rafael, nosso convidado de hoje. Tudo bem, Rafa? Tudo bem? E você, Cris? Como você tá? Ótimo. Muito bem, muito bem. Tenho muitas perguntas para ti hoje. Perfeito, vamos lá, estamos aqui para isso. A primeira é como que é a vida de ser um Július, assim, com 2 empregos? Como é que tu se sente? Vamos lá, então. Ainda tá nessa? Então, recentemente, faz 2 semanas, já larguei a questão de ser Július. Então agora eu já não estou mais sendo Július. Resolvi focar, né? Não por conta que eu não estava dando conta do meu trabalho, tanto na prefeitura quanto hoje na startup que eu estou trabalhando remotamente, né? Contudo, a gente precisa dar prioridade na nossa vida, né? Então eu resolvi vendo, fazendo as contas, pensando em questões de futuro também, que realmente não valia a pena mais, não fazia mais sentido para mim também ficar na posição que eu estava dentro da prefeitura, já não estava me agregando valor, e acabei saindo, pedindo a minha rescisão faz 2 semanas, assinando minha portaria de exoneração faz 2 semanas. E estou muito feliz com isso. Estou bastante feliz com isso. A pessoa da prefeitura que vai ouvir, você vai dizer, ele se livrou. Justamente, eu acredito que se a gente tem servidores públicos que vão escutar, funcionários de prefeitura, de estado, governo, enfim, é muito bacana quando tu entra, mas eu acredito que é um livramento quando tu sai. Então, assim... Sinceridade. E é isso aí. Muito obrigado pelo convite, né? Imagina. E perguntando então um pouquinho da experiência passada agora, né? Já não é mais presente. Como que tu enxerga esse contraste entre um ente público, a prefeitura, trabalhar ali, versus numa startup, que é um ambiente disruptivo? Sim. Cara, é totalmente diferente, né? Quando a gente troca, quando a gente vê ente público com ente privado, a gente já tem uma grande diferença. Os processos são diferentes, trabalhar dentro desse ambiente é diferente. Contudo, o ambiente de startup é completamente diferente de uma empresa hoje, por exemplo, a sua que você está, que é hierarquicamente tudo corretinho, tudo regradinho. Dentro de uma startup a gente ainda não tem essa visão hierarquizada das coisas, né? Então, vindo de um ente público que também tem essa questão de hierarquia muito bem definida, quem faz o quê, e que os processos também são bem lentos, a gente já tem a primeira diferença de uma startup, né? Trabalhar em uma startup é viver a mudança todos os dias. Então, hoje você está fazendo essa tarefa, essa função, esse processo de uma forma, contudo nada impede de que essa tarefa, processo, função, ela mude daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês. Então eu sempre falo para as pessoas que para te trabalhar dentro de uma startup, tu tem que estar aberto para mudança, porque acontece mudança, e acontece mudança sempre. Então uma das coisas que eu destaco de diferente de trabalhar em um órgão público, prefeitura, estado, governo federal, enfim, para uma startup é justamente essa questão da mudança. Você está sempre mudando, você está sempre olhando para o futuro, você está sempre pensando no teu produto, pensando se o seu produto faz sentido para o mercado, enfim. Então, hoje, quem trabalha dentro de uma prefeitura, de um governo, enfim, como servidor público, não está pensando no produto, se o produto está fazendo diferença. E talvez também isso é um erro do servidor público. Pensar que só porque ele está ali e porque ninguém consegue tirar ele, que ele não vai pensar em movimentar as coisas, em mudar. E também, eu não digo que a gente não tem pessoas assim dentro dos órgãos públicos, sim, a gente tem. Contudo, a gente também tem uma coisa que se chama burocracia dentro desse ambiente. Então, muitas vezes a pessoa que chega, nós que somos novos, né, ali estamos na nossa fase de 20 anos, muitas vezes quando a gente chega nesse ambiente, a gente quer inovar, quer trazer problemáticas diferentes, quer mudar, contudo a gente é limitado. E a gente é limitado justamente pela pessoa que está ali há mais tempo, ou pelo próprio sistema, né? Então isso é uma coisa que foi também uma das coisas que eu pensei no momento de priorizar as ações que eu estava tomando na minha vida, e justamente foi essa questão de prioridade e também de mudança. Então eu acredito que o principal destaque é a questão de mudança. A questão de que sempre as coisas vão mudar,
de um dia, um mês, um ano, enfim. Mas nunca vai ser uma coisa estável, podemos dizer assim. É bacana por um lado, né? Contudo, se tu não sabe né, lidar com mudanças, infelizmente eu acredito que não seja um ambiente tão favorável, tão saudável para uma pessoa que não sabe administrar essas mudanças, administrar estresse, muitas vezes administrar uma pressão, porque como a mudança está acontecendo, existe uma pressão também dentro desse ambiente. Aqui no serviço público normalmente é mais tranquilo, porque você faz as coisas no seu tempo, né? Quem está esperando é a pessoa, Tu não está vendo o que está exato, tu não está vendo, né? E não tem um produto para entregar, um produto para mudar, não está fazendo tanta diferença, né? Agora, dentro de um ambiente de empresa, aí tu também trabalha dentro de uma empresa, você sabe como é, né? A gente está ali, geralmente a gente tem clientes, toda empresa tem clientes, né? E a gente está buscando sempre entregar o melhor para o cliente no final das contas. Muito bem, são pontos bem relevantes, assim, bem impactantes. E principalmente de perfis, né? E tu é uma pessoa só, trabalhando em 2 perfis. Como é que tu se sente com isso? Quanto tempo tu ficou nesse eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, trabalhando nessas 2 dinâmicas. Foi bastante difícil, né? Contudo, eu consegui levar adiante isso por conta do cargo que eu exercia dentro da prefeitura mesmo, né? Ele era um cargo mais estratégico, bastante administrativo. Então, podemos dizer que eu era a pessoa que colocava as minhas próprias deadlines, o que eu ia entregar, como eu ia entregar. Então, como eu entrei na prefeitura desde os meus 18 anos, né, já cresci ali dentro, então eu já tinha uma senioridade já um pouco maior, então eu já conseguia entregar as coisas no meu tempo, né? Coisa que uma pessoa que recém entra já não consegue ter essa liberdade. Então, basicamente, para mim, foi ter uma agenda, né, começando, e ir adiantando o que eu conseguia da prefeitura, né, durante ali os momentos que eu tinha livre, contudo, sempre tendo a prioridade, que nesse caso era a First Shopping, né, era a startup que eu estou trabalhando atualmente, e vinculado a esses 2, avançar. Basicamente assim eu fazia, sempre nesse jogo de cintura, sempre reunião aqui, reunião ali, mas sempre sacando adiante as coisas. Tu acha então que esse teu cargo um pouco mais de coordenação ali, ele te ajudou com isso, assim, te trouxe um pouco mais de liberdade nesse sentido, mesmo estando dentro de um ente público? Sim, exatamente. Então, eu vejo que hoje, talvez, se eu não tivesse alcançado o cargo de coordenação dentro da prefeitura, eu não teria certas liberdades que hoje um júnior que entra não tem. Né? Então, isso também me ajudou. E, claro, conversa com o gestor, conversa com o teu chefe, porque você vai estar trabalhando em 2 empresas, então é óbvio que as pessoas vão notar, né? Então, toda essa mudança ou toda essa dinâmica é muito na base da conversa, né? Eu acredito que a conversa, ela abre portas, e foi uma conversa. Cheguei para minha gestora, falei o que estava acontecendo, e ela falou uma demanda que ela tinha, que ela falou: olha, eu não posso te perder nesse momento. E aí eu falei: olha, eu estou muito feliz com a empresa que eu estou lá no Chile, o que a gente pode fazer? Aí foi então que ela me ofertou essa questão: olha, fica só na parte administrativa, de coordenação e tal, e você pode ir avançando nas 2 demandas lá da outra empresa. Eu falei: show, vamos testar durante 1 mês. Funcionou durante 1 mês, funcionou durante 1 ano e meio, 2 mais ou menos. E aí eu tomei a decisão que já não fazia sentido. E agora conversou de novo. E aí eu conversei de novo e falei: olha, eu acho que não faz sentido para as coisas que eu quero para o meu futuro. Porque também as decisões ou hoje o que você faz também impacta no seu eu lá do futuro. Então, no final das contas, já não estava me somando, né? Só estava lá pela estabilidade, né? Ou aquela falsa sensação de estabilidade. Então, também digo, ser servidor público quando você recém faz os 18 anos é muito bacana, porque você já ganha um salário acima da média. Contudo, você fica limitado a poder crescer em outros aspectos profissionais que, se você estivesse numa empresa, você poderia, né? Trocar de área,
Ou, não está bacana aqui, vou ir para outra empresa, buscar o que de fato eu quero, não gosto da cultura dessa, gosto da cultura da outra. Só que quando a gente é servidor público, a gente tem um medo, que é sempre aquele fantasma que colocam na nossa cabeça que empresa privada você vai ser demitido, você é só um número, etc, etc. Que de fato existem algumas empresas. Algumas empresas te tratam como um número, não sei, ignorante e sei que não é verdade. Sim, é verdade. Contudo, tem muita empresa bacana, tem muita empresa com cultura, tem muita empresa que entrega mais do que o funcionário está habituado a receber. Né? Então é você saber valorizar isso e saber também escolher qual empresa faz sentido para ti. Então, basicamente, nesse sentido. Muito bom. E a First Job, que é o teu outro emprego ali atual agora, né? Uma startup internacional. Como que foi a tua jornada ali dentro da startup e onde que tu tá agora? O que tu faz? Então, vamos aos primórdios, né? Como tudo começou. Lá em 2022, quando a gente estava recém saindo da pandemia, enfim, na pandemia aconteceu várias coisas, né? Eu comecei uma faculdade nova, eu também estava terminando a faculdade que eu estava fazendo. Duas faculdades, dois empregos. Exato, eu fiz duas faculdades, não finalizei uma, mas finalizei a outra. E aí também tive a oportunidade de entrar numa instituição, né, numa ONG, chamada ISEC, que a gente já conversou também. Tava anotadinho aqui. E aí, lá dentro eu percebi que não fazia muito sentido o caminho que eu estava tomando, né? Eu comecei a ver, talvez, algumas coisas que eu gostasse mais, né? Algumas experiências que eu queria ter também, por exemplo, uma experiência internacional, de trabalhar com uma empresa do exterior, conhecer novas pessoas, conhecer novas culturas, né? Então, eu sempre divido a minha vida, de 23 anos em duas pistas, né? Dois sentidos. Eu antes de entrar na instituição, na ISEC, e eu depois de entrar na ISEC, que eu acho que somos pessoas completamente diferentes, né? Então, basicamente, o que aconteceu? Entrei na ISEC, tive uma experiência muito bacana, fiquei lá cerca de 8 meses, então entrei como parte da equipe de B2C, que fazia o marketing da instituição, aqui, inclusive a empresa é aqui de Blumenau, né? A instituição é aqui de Blumenau, só que ela é uma instituição internacional também. Basicamente, a ISEC ela oferece intercâmbios voluntários e também intercâmbios profissionais para jovens, assim como eu e você, né? Então, fiquei nessa instituição por 8 meses mais ou menos, aí eu passei pela equipe de B2C, participei de um processo, como a gente chama de selector, é a pessoa que faz o processo seletivo para as novas pessoas entrarem na instituição. São recrutadores. Exato, um recrutador. Então, fiz parte da equipe de recrutamento e aí em outro processo fui diretor do processo de recrutamento da ISEC também, aí foi bem bacana, foi uma experiência bem diferente, né? E aí, por último, eu fui parte da equipe de B2B. O que fazia a equipe de B2B? Eu era gerente dessa equipe. Basicamente, a gente fazia parcerias com instituições aqui de Blumenau para trazer os intercâmbios aqui para a cidade, né? Então, instituições voluntárias e também universidades, né? Por exemplo, aí a FURB ou a UFSC, eles eram empresas parceiras nossas aqui na cidade, né? E aí, depois disso, né, saí da instituição, e aí saí da instituição porque a pandemia acabou, então no presencial voltou, né? Então eu não estava dando conta de tanta coisa, basicamente. E aí eu ainda estava com essa vontade de fazer intercâmbio, porque na ISEC, os intercâmbios que eu queria, eu nunca era selecionado. Por algum motivo eu nunca era selecionado para esses intercâmbios e eu estava com vontade de fazer intercâmbio. Porque desde lá no ensino médio a gente conversava, era um desejo que eu tinha fazer intercâmbio. Eu lembro. E aí foi que a universidade lançou o primeiro edital de intercâmbio depois do término da pandemia, né? E aí tinha muitas opções, tinha uma opção de país. E esse país era o Chile, né? E tinha 2 vagas. E eu fiquei, poxa, eu vou ser selecionado porque eu já tenho um histórico, né? Que não é tão bacana de seleção de intercâmbio. E aí foi que eu
Fiz o processo, fiz uma prova, a prova de idiomas, que o meu espanhol era zero à esquerda, minha namorada está aqui. Exato, minha namorada está aqui para provar. No início eu realmente eu não falava nada em espanhol, eu achava que eu falava alguma coisa, né? Não falava nada. Porém, não sei como, de 10 pessoas que tinham concorrendo, foram selecionados 2 e desses 10 fui eu, né? E aí, fui pro Chile, né? Fiquei estudando 6 meses lá no Chile. Isso foi 2022. 2022, exato. Eu fui pro Chile no segundo semestre de 2022, ali em julho mais ou menos. E aí quando eu sabia que eu ia pro Chile, eu tinha dinheiro guardado, né? Que eu consegui fazer um dinheiro bacana guardando e tal, porque eu não tinha muita despesa, jovem, estudante, mora com os pais, que despesa vai ter, né? E aí depois disso, eu ia usar esse dinheiro que estava guardado, como eu falei, poxa, só estudar, eu já estou acostumado desde, né, de quando eu entrei na universidade, eu estava trabalhando de manhã, estudando de noite, que eu acho que é a rotina de grande parte das pessoas, né, trabalha de manhã, estuda de noite, faz estágio, enfim, mas tá ali trabalhando, aprendendo, enfim. E talvez eu não me sentia tão confortável de só estar estudando e queimando esse dinheiro lá que eu guardei com tanta força, com tanto, né, esmero. E aí, fui mandando currículo no LinkedIn, abri meu LinkedIn, fui mandando currículo no LinkedIn, fui postulando, fui agendando entrevista, fui sendo rejeitado em entrevista, me falaram que o meu espanhol era ruim, lá, até que um recrutador me escreveu, que era a vaga que eu tinha me candidatado para First Job, que foi o Alonso, que inclusive trabalha com a minha namorada. E aí ele me escreveu, oi, tudo bem e tal, tem esse tempo para uma entrevista de 30 minutos? Aí eu falei, sim, tem, tá. Me mandou o link, subi na entrevista, aí a gente conversou um pouco, ele queria saber minhas experiências e tal, e a vaga era uma coisa nada a ver com o que eu fazia, né? Porque nada que eu fazia é recrutamento de jovens talentos, de estagiários, né? Então eu fazia toda essa questão de recrutamento e também tinha uma equipe de 2, 3 pessoas normalmente. E aí era para uma vaga de operações dos estudos, que é um produto que a First Job oferece na América Latina, dos estudos deles, né? Então era para levar adiante os estudos deles junto com a equipe de operações. E aí eu, né, fui sincero, olha, eu não tenho experiência e tal, contudo eu aprendo, né? Eu aprendo fácil. É verdade. E aí a gente conversou, depois ele me jogou para outra entrevista, um dia ou 2 dias depois, com quem iria ser o meu C-Level, né, que foi o Maurício. Tive a entrevista com o Maurício, ele falou, nossa, bacana seu perfil e tal. Não vou falar que o seu espanhol é melhor, porque eu vou estar mentindo, de fato não é, né. E aí depois disso, passou que uma semana, eles me mandaram mensagem que tinha dado certo e tal, que eu poderia começar tal dia. E aí basicamente foi assim, muito rápido. Eu fui pro Chile final de julho, início de agosto eu já estava começando na First Job, que é onde eu estou até hoje. Que legal. Basicamente foi assim um pouquinho da história. E fala um pouquinho da tua progressão de carreira lá. Vamos lá. Então, iniciando, né, como eu não tinha experiência nenhuma na área, eu entrei como estagiário na área de operações, né? E o que é a First Job primeiro, né? A First Job ela é uma HR Tech, então ela é uma startup vinculada com o ecossistema de recursos humanos. E aí hoje a gente tem 4 produtos, que é a plataforma de recrutamento, que é o produto mais forte, né? A consultoria, né? Os estudos, tá? E também a marca empregadora, então facilitar e também deixar mais forte a marca empregadora das empresas. E aí é como se fosse um conjunto, um ciclo, né? Porque tudo se complementa. Talvez alguns clientes conhecem a First Job pela plataforma, mas aí eles descobrem sobre os estudos, fazem um estudo, veem que não está tão bem, vão para a consultoria, né? E aí depois da consultoria vão para a plataforma, e aí depois da consultoria vão para a marca empregadora, fortalece a marca empregadora, enfim. Então basicamente são 4 produtos que a gente oferece,
Aqui no Brasil a gente entra no mercado recém faz 3 anos, né? Então a gente aí só tem os estudos aqui no Brasil, né? Que é o FIUB e o TOM também, que é outro estudo. Então são 3 estudos. Um é para jovens colaboradores de 35 anos, que diz como está a experiência desses jovens colaboradores e quais são as melhores empresas para eles, né? Já que é 35 anos. O outro é o Best Internship Experiences, que é para os estagiários, e aí também conta como está a experiência dos estagiários e ranqueia quais são as melhores empresas para eles aqui no Brasil. E o outro é o TOM, que é o Top of Mind Index, que basicamente é um estudo dentro dos outros estudos, porque dentro desses 2 estudos que a gente tem um apartado de perguntas, onde é colocado 3 opções para a pessoa, de texto aberto mesmo, né? Para a pessoa colocar onde ela gostaria de trabalhar, com exceção da própria empresa, e onde ela não gostaria de trabalhar, né? E aí, disso tudo, a gente faz toda uma junção de dados, né? Porque é bastante dado. Imagina, aqui no Brasil, ano passado, a gente teve mais ou menos 8 mil respondentes, né? 8 mil respostas, então 8 vezes 3, não sou bom em matemática, faz as contas. 24, então 24 mil dados, né? Bruto. Porque algumas pessoas colocam bonitinho, eu não sei, Google. Mas outras pessoas colocam coisas completamente absurdas e aí cabe a equipe, que é a equipe de dados, fazer toda a tabulação, todo o tratamento de dados e transformar esses dados em informação. E a informação que é transformada é o ranking TOM, que é justamente essas empresas que são citadas. E aí o que mostra isso, né? Se a marca empregadora dessa empresa está forte ou não naquele país. Então, normalmente, quais são as empresas que ficam assim no top 1, né? Que a gente já tem na cabeça. Google, Amazon, Walmart, Microsoft. Então, normalmente, essas grandes empresas de tecnologia, elas ficam em primeiro nesse ranking, contudo, tem outras empresas também que não esperam essa nomeação, que aparecem aí também. Por exemplo, aqui no Manaus a gente tem a Serasa Experian, que também teve que foi bastante citada nesse ranking no ano passado. Tá aí uma informação interessante, eu não sabia. E aí, falando, né, da progressão, então comecei como estagiário, sem experiência nenhuma dentro da área de operações, que faz parte do contexto de estudos. Depois disso, fui para trainee, que é um próximo step, né? E aí, depois disso, como analista. E aí, esse ano, eu estou coordenando um time de aplicação dos 3 estudos, né? Que são hoje 4 pessoas, são 5 comigo, né? Que são 4 pessoas. E aí a gente está englobando o ecossistema de estudos dentro da ForceJob. Então, foi mais ou menos um step by step, mas se você ver e comparar com empresas normalmente hierárquicas, é muito rápido, né? E é um ganho de experiência e é um ganho de responsabilidade muito rápido. Então, se for pensar, por exemplo, 2 anos atrás, eu estava entrando como estagiário e hoje eu estou coordenando o time que eu entrei. Então, é um avanço bastante rápido, né? E basicamente foi isso, em relação a como eu progredi, né? E, obviamente, quando você progride, as suas responsabilidades mudam, né? Então, por exemplo, como estagiário, eu tocava diretamente no produto, né? Então, eu fazia o Customer Service com as empresas, principalmente aqui no Brasil, que hoje a gente tem um time no Brasil, que são 2 pessoas, eu e a Alana, né? E, basicamente, eu tocava, de fato, o estudo. Então, programar a pesquisa, ver se as pessoas estão respondendo, dar um feedback, enfim. Acontece N coisas dentro dessa questão de aplicar a pesquisa, né? E aí, depois disso, conforme você vai avançando, você vai também ganhando uma responsabilidade maior e também ganhando tarefas maiores. E hoje eu estou mais dentro da estratégia do estudo, né? Como a gente faz para que esse estudo não seja só respondido aqui na América Latina, mas que passe a América do Norte responder, a Europa responder, ou a gente tem essa empresa especial, a gente precisa fazer uma coisa especial para eles, vamos pensar. Todos os anos a gente repensa também, olha só, essa pergunta faz mais sentido, essa pergunta faz menos, e claro, tudo isso em equipe, né? Contudo, hoje eu já não sou operacional, né? Sou estratégico. Sou um pouco operacional, obviamente, porque como a estrutura é enxuta, você também precisa fazer, às vezes, de tudo, né? Sim.
Contudo, hoje o meu foco mais é estratégico mesmo para levar o estudo adiante para mais países, porque hoje a gente tem 17 países aplicando aqui na América Latina, né? Principalmente hispanohablantes. Contudo, a ideia é levar o estudo a futuros aí para Estados Unidos, Canadá e depois para a Europa também. Então, basicamente, em relação à progressão de carga laboral e também carga de responsabilidade, foi pouco a pouco. Contudo, é uma coisa bem dinâmica, né? Não vou dizer que vem alguém e te ensina, olha só, Rafa, olha só, Cris, vocês precisam fazer dessa forma, não. Trabalhar dentro de uma startup também é aprender todos os dias. E aprender com quem? Muitas vezes com você mesmo. Então você teve que mais se virar do que alguém parou para te ensinar as coisas. Exatamente. Então, hoje, no contexto corporativo, a gente sempre tem uma dinâmica de onboarding, né? A gente sempre tem ali uma pessoa que a gente pode chamar de buddy. Numa startup... Pessoa que pode chamar de quê? Buddy. O que é isso? Que é essa pessoa que presta o suporte a ti. Então, essa tá. pessoa especialista que vai estar com a Cris acompanhando ela durante os 2, 3 primeiros meses, né? Então, basicamente, hoje, numa estrutura corporativa, você tem essa pessoa. Só que numa startup, como uma estrutura enxuta, e ela quer progredir, infelizmente a gente não tem essa pessoa, né? Infelizmente ou felizmente, porque aí você vê se a pessoa também ela é para esse ambiente, né? Porque o ambiente startup não é para qualquer pessoa. Qual que é o perfil de pessoa? Se tu definir algumas competências. Cara, tu precisa ser adaptável. Adaptável, tu precisa manejar bem a tua questão de estresse. E também você precisa entender que muitas vezes, muitas coisas não vão depender somente de você. Muitas coisas sim vão depender de você, contudo muitas coisas não, né? E é lidar muito com essa questão do estresse, mas também da cobrança e ao mesmo tempo da mudança que está acontecendo. Então é uma maré que sempre está subindo e você precisa sempre estar na crista da onda, senão você cai e é levado. Então hoje, para uma pessoa que quer estar dentro de uma startup, eu colocaria esses 3 principais pontos que eu citei, né? Então você precisa ser adaptável. Você precisa surfar na crista da onda, senão a onda te leva. Tu acha que é muito de perfil mesmo e de desenvolvimento da própria pessoa? Ou tem um pouco mais de tendência de pessoas mais jovens se adaptarem mais rápido? Eu acho que talvez eu vou falar uma coisa. Na tua opinião, assim, na minha opinião, com base nas o ambiente cabeça. startup e o ambiente que eu vivo hoje, se a gente for pegar, por exemplo, a média da First Job em minha idade é 27 ou 28 anos, se não me engano. São poucas pessoas que têm mais de 30. Eu posso citar, acredito que 4. O restante da empresa são todos menores de 30 anos. E estão ali na casa dos 22 a 26 anos. Então eu não posso dizer para ti que é um ambiente sênior, com pessoas com mais de 40 anos ou a média 30, não. Então normalmente o que acontece? Pessoas com mais experiência, não vou dizer mais velhas, com mais experiência, elas tendem a ser mais disruptivas na questão de mudança, na questão de sempre estar mudando, né? Normalmente elas são, essa coisa está funcionando muito bem, vamos manter assim, né? O que a gente pode fazer para manter essa estrutura funcionando? Já numa startup não, está funcionando muito bem, ok, vamos ver como a gente mantém funcionando, contudo a gente poderia ver outra coisa para melhorar, entendeu? Então hoje eu acredito que sim, é um ambiente que o jovem tem tendência a estar mais nesse ambiente, né? Contudo, tem pessoa que gosta, né? Eu já vi gente trabalhando, se a gente for citar um exemplo hoje, o Nubank já não é considerado tanto uma startup, né? Porque cresceu muito. Contudo, no início, o Nubank também tinha galera ali de 40, 50 anos trabalhando. E eles estavam ali. E muito felizes, né? Hoje eu acredito que o Nubank não sei, para quem está no mercado aí financeiro, é uma empresa que chama bastante atenção. Sim. Porque de fato quebrou essa questão de que o mercado financeiro é aquela coisa séria,
é aquela coisa de andar de terno, de atender o cliente, apertar a mão e falar, e aí, doutor Bernardo, como é que você tá e tal. Não, hoje ali o celular, o Pix e tal, tudo você resolve pelo celular. E essa transformação digital do mercado financeiro veio, na minha opinião, com a ascensão do Nubank, que foi ganhando forma e foi ganhando jovens, e hoje em dia você vê qualquer pessoa tem Nubank. Eu não tenho porque não me chama atenção, mas normalmente você faz uma pesquisa aí rápida com 10 pessoas na rua, umas 4, 5 vão dizer que tem Nubank e usa. Eles ganharam bastante visibilidade com essa questão. Exatamente. E quem foi o público-alvo deles? Primeiro os jovens. Né? E aí Quem está já na tecnologia. Exatamente. E aí depois eles foram ganhando mercados. Hoje eles são muito fortes. Eles são praticamente, tirando o Itaú e o Bradesco, eles são o terceiro maior banco em valor de capital do Brasil. Né? E também agora, recentemente, faz 2 ou 3 anos, entraram na Colômbia, entraram no México também, que são mercados gigantescos e estão dominando lá também. Hoje eu acabei de ver uma pesquisa no LinkedIn, assim, falando no meu feed, e eu vi que de fato lá tem o banco, na Colômbia, tem o Banco Colômbia, que é o banco como se fosse o nosso banco do Brasil daqui, tem outro banco, que eu não me lembro, e o Nubank está em terceiro lugar. E ele se colocou no mercado faz 2 ou 3 anos. Entendeu? Então essa mudança ela vem acontecendo e vem acontecendo muito rápido. Então, respondendo essa pergunta, eu acredito que é o ambiente mais jovem, contudo, depende muito da pessoa. Então a gente pode sempre se desenvolver. Exatamente. Pensando na tua experiência prévia de coordenação da prefeitura antes da First Job, tu acredita que isso te auxiliou no desenvolvimento lá? E outra coisa, teve alguém que te ajudou na prefeitura? Teve alguém que te mentorou ou tu aprendeu tudo na prática, assim, né? Então... Dê dicas para nós, jovens mortais. Jovens mortais. Na prefeitura foi muito rápido também que as coisas aconteceram, né? Eu entrei com 18 anos, com 19 eu já estava mudando tudo. Todo o sistema que eu trabalhava na Secretaria de Educação, né? Continuei trabalhando. E já tinha mudado tudo, né? Então, vários processos que eles estavam fazendo, que, meu Deus, para mim parecia muito arcaico, eu fui lá, olha, gente, vamos mudar, vamos melhorar e tal. E eu deixei minhas marcas lá, tanto é que hoje muitas coisas funcionam e essas coisas quem desenvolveu fui eu, né? Então, na prefeitura, não tive ninguém que me ensinou. Muitas das coisas que eu aprendi foi por mim mesmo e me ajudou nesse sentido de estar hoje numa startup, né? Então, eu acredito que sim, me ajudou principalmente nessa questão de liderança e liderar pessoas, mais ainda porque hoje eu lidero pessoas que não são do Brasil, né, não são da minha cultura. De quais países que são? Eles são do Peru. São todos do Peru? Todos do Peru. Então, é uma cultura bem lá, é uma cultura mais fechada, né, corporativamente falando, né. Só que ali na First Job a gente não tem muito isso, a gente não tem muito hierarquia, a gente mais lateralizado, horizontalmente, né? Então, ter isso com eles também me facilita muito o trabalho e quando, por exemplo, agora faz 3 meses eu recebi 2 novos estagiários, para eles foi, você o nosso chefe, tipo, um choque. E eles vieram de estrutura tradicional? Eles vieram de estrutura tradicional. E eles já trabalhavam online? Não, eles nunca. Viu? Essa era uma pergunta que eu queria fazer. Era tudo presencial. Então, também trabalhar online tem seus benefícios, tem seus malefícios. Para mim, eu vejo muito benefício, né? Porque eu aproveito bastante. Mas também é bem diferente essa questão de estar liderando e liderando pessoas de outra cultura, né? Porque você precisa entender que algumas coisas você não fala, certos modos você não suporta, né? Então tem toda uma dinâmica bem diferente da que a gente tem aqui no Brasil. Exemplo disso, faz 2 semanas eu fui para um evento lá em São Paulo, que era a premiação desse estudo que a gente fez aqui no Brasil, dos estagiários, e a minha namorada é peruana, né? Então... A Sandra está aqui com a gente nos bastidores. Como eu tinha explicado, a estrutura corporativa lá ela é bem séria, né? E para a Sandra foi um choque ver as pessoas no evento, né, descontraído. Tá ali com o teu Air Force, tá ali com a tua camisa fora da calça, tá ali com a tua camiseta,
tá ali com a tua calça jeans, com uma calça cargo, enfim. Foi um choque para ela ver que o ambiente empresarial aqui no Brasil é muito mais descontraído a comparação do Peru, né? Que é muito mais sério, você precisa trabalhar com o seu terninho, com a sua camisa social a vestimenta mais flex deles é você poder tirar a tua camisa de dentro da calça e deixar para fora da calça. Eu acredito que é o mais flexível que eles conseguem fazer. Então é entender essa diferença. E essas nuances tu foi pegando aos poucos, sim, no dia a dia. Assim, exato. Teve alguém que disse, olha, aqui tem algumas coisas que você não faz. Não. E aí é uma dinâmica bem interessante, porque aí eu não trabalho só com o meu time, né? Eu trabalho principalmente com pessoas do Chile, com pessoas da Colômbia, então todos eles têm uma diferença cultural bastante grande, né? Então isso você vai aprendendo aos poucos, certas coisas que você pode falar para uma pessoa de uma forma, de outra. Por exemplo, quando eu entrei na First Job, aqui no Brasil como a gente escreve? A gente escreve tudo bem, bem e você, tipo, sempre com uma letra a mais, ou 2, 3 letras a mais para não ser considerado grosseria. Ou com um emoji. Só o O e o I já está sendo um pouco mais grosseiro. Exato. Ele é oiê. Exato. Ou oi com vários is. Né? Uma coisa que me pegava lá no Chile e eu não entendia no começo é porque a pessoa só falava ok. O oi e o K me pega às vezes. Entendeu? Então, porque a pessoa eles são só... práticos. Eles são práticos, eles são, entre aspas, secos. Né? Secos. Então, essa é uma dinâmica, por exemplo, um exemplo que eu posso chegar, que é a questão de comunicação ali pelo chat, que de fato você pode pensar que a pessoa te odeia, porque ela sempre falou assim contigo, tipo, oi, tudo bem? E um ponto de exclamação. Bem, e você? Entendeu? Mas na verdade você vai conhecer ela e ela é completamente diferente. Então, um exemplo que eu posso te dar é isso. É diferente, é bem bacana, contudo tem umas questões que você precisa ter mais cuidado, assim como em qualquer ambiente. Né? Mas quando você está trabalhando num ambiente internacional, você também precisa respeitar a cultura das outras pessoas. Isso é super importante também. O que mais te ajudou a aprender a língua? A interação. E até a diferença, né? Porque Peru, Chile tem... Sim, a interação que eu tinha com as pessoas, né? Então... Porque tu tava... claro, tu fez o intercâmbio, então na prática tu não chegou a usar uma outra ferramenta? Não, eu não utilizei nenhuma ferramenta além do Google Tradutor. Inclusive não utilizo. Porque isso é péssimo. Tá bom. Dica anotada. Interação com as pessoas, né? Conversa do dia a dia, como eu trabalhava todo dia, ia para a faculdade todo dia e todo dia eu saía, ou eu fazia alguma coisa diferente, ou conhecia um ponto diferente, eu interagia muito com as pessoas. Né? E você vê que você está aprendendo uma língua quando você já consegue falar sem precisar pensar, e o outro é quando você já consegue entender a quem você está se dirigindo, se é uma pessoa peruano, ao chileno, ao venezuelano, e aí você vai entendendo também os sotaques, né? Quando você consegue identificar, olha, essa pessoa é da Venezuela só pelo sotaque dela, ou essa pessoa é peruana só pelo sotaque dela, ou, por exemplo, sotaque do Chile. Você sabe que ele é chileno porque eles falam diferente. Eles falam um espanhol bem complicado. Eu fui para o pior lugar do mundo para aprender espanhol. É bem complicado. Eu gostei quando eu fui lá. Também eu não conheço os outros países, né? Algumas outras pessoas. Por exemplo, o espanhol do Peru ele é bem tranquilo. Você aprender, de entender, as pessoas não falam rápido, não falam com muitas gírias. Mas lá no Chile eles falam rápido, eles falam com gírias e eles cortam as palavras. 3 vezes. Então imagina, né? Por isso que. É igual aos brasileiros. Isso. Exatamente. Vou pra praia. Pergunta pra estrangeira que está aprendendo português. Português, business. De vez em quando eu lembro. Ai, muito bom. E te perguntar agora sobre, estando já, né, vamos voltar para a prefeitura, estando já na First Job e ainda estando na prefeitura na época, tu conseguiu implementar alguma transformação digital que, não só digo de processo, de ferramenta, que eu sei que tu teve, na época da pandemia, acho que tu teve até uma premiação que tem implementado um processo diferente, Santa Catarina, blá blá blá. Exatamente. Mas depois você pode falar um pouquinho disso, né? Porque senão eu vou falar que as pessoas vão ficar curiosas. Mas falando de
No trabalho remoto em si, Uhum. tu acha que tu conseguiu talvez colocar um pouco mais essa flexibilidade na prefeitura ou não foi possível? de jeito nenhum? Não. Por quê? Porque quando a gente está falando de flexibilidade no órgão público, isso quem define não sou eu, ou não é a Crislane, é o chefe do executivo municipal, Tá. mais conhecido como prefeito. Uhum. Então, ali na pandemia a gente teve uma questão de trabalho remoto na prefeitura, ela não era preparada para isso, ela não tinha as ferramentas para isso, não funcionou. Uhum. E aí, obviamente, né? Se não funcionou, vamos colocar presencial, vamos ficar como tá. Isso foi na época da pandemia. Foi na época da pandemia. Então eu nem cheguei a tentar, cheguei a pensar, enfim, não abri nenhum pensamento. Esforço, assim. Exato. Não fez nenhum esforço. Porque era um esforço já morto, né? Uhum. Então, e hoje o mundo está caminhando para isso, né? Se não para o remoto, para o híbrido. Uhum. Então, hoje os nossos órgãos públicos, a gente pode aí pesquisar, governo federal e muitos tribunais de justiça, hoje eles já trabalham no regime híbrido ou já trabalham 100% remotos, né? Contudo, quando a gente está falando de cidade, a administração municipal é uma coisa muito específica, muito regional. Pode funcionar numa cidade, pode funcionar em outra. Então, na cidade que eu moro, né, que a gente morava, infelizmente não ia funcionar a forma que eles estavam colocando, né? Porque quando você está trabalhando remoto, você precisa ter ferramentas para isso, né? Não é simplesmente abrir seu computador e ficar ali, sei lá, enviando planilha ou fazendo seu Excel. Não, você precisa fazer sentido o seu trabalho com o remoto também, porque não vamos ser ignorantes, nem todos os trabalhos você consegue ser remoto, né? Hoje em dia, grande parte sim, contudo, tem alguns trabalhos que você precisa estar ali, você precisa acompanhar o processo, você precisa, e na prefeitura a gente tem trabalhos assim. Então, muitas vezes o que acontece na prefeitura é que o servidor público precisa, né, de acordo com a nossa Constituição, ter uma igualdade, né, não no sentido salarial, mas uma igualdade de tratamento. E aí, por que o administrativo posso ter trabalho remoto e alguém que tá, não sei, um médico não pode? Ou fulano não pode, entendeu? Uhum. Então é um trabalho e é um pensamento bem complexo de ser alterado, né? Por isso que nesse sentido eu não quis colocar a minha mão, né? Continuava trabalhando remoto para a Fairshop e para a prefeitura, né? Ia lá, batia no ponto, tá feliz. Evitar a fadiga. Um pouco. Exato. Nesse sentido. Muito bem. Falando da tua idade agora, carreira versus idade, liderança versus idade. Tu acha que foi boas as experiências que tu teve tão cedo? Ou tu acredita que se fosse tu ir recomendar para outras pessoas, assim, tu acha que tu aconselharia as pessoas a não, pera, trabalha um pouco mais em outros cargos, muda de setor, sei lá, ganha outras experiências antes de chegar na liderança? Ou tu acredita, não, mete a cara, vai, se tiver oportunidade, com preparo, dá tudo certo? Eu acho que depende muito do que a pessoa está procurando para o futuro dela, né? Tem muita pessoa que é muito boa tecnicamente no que faz, contudo não quer ser líder, tá tudo bem. É isso que o mercado queria precisa. ser liderante de... Eu sempre tive vontade, porque eu sempre gostei de me destacar e de dizer, olha, a gente vai fazer dessa forma, a gente vai fazer da outra forma. Então era uma vontade que eu tinha, né? Contudo, eu não tinha, por exemplo, eu preciso ser líder até meus 20 anos. Não. Eu fui levando as coisas, né? Fui aproveitando ali, fui trabalhando da melhor maneira que eu poderia, né? E aí simplesmente aconteceu, né? Contudo, o mercado precisa entender também que tem muitas pessoas que são muito boas tecnicamente que não querem se tornar líderes. Porque uma coisa que eu observo hoje, em estrutura geral, não só do nosso país, mas eu acho que é a nível global, é que para você subir na sua carreira, ou para você ganhar mais, ou para você ser reconhecido, você precisa se tornar líder. E tem muitas pessoas que não têm o perfil para isso. E é por isso que a gente tem, por exemplo, agora nos últimos tempos, uma coisa chamada renúncia silenciosa.
que é simplesmente pessoas que são lideradas por pessoas que não gostariam de ser líderes, mas aceitaram o desafio, que é normalmente assim que a liderança coloca pra gente, né, o desafio. E aí acaba que essas pessoas que não gostariam de estar ali, elas acabam danificando as outras pessoas, que poderiam ter, nossa, um futuro brilhante dentro daquela empresa ou dentro daquela função que ela faz, daquele produto que ela desenvolve, só que acaba, opa, não acho bacana. E aí acontece a renúncia silenciosa, que a pessoa vai levando, só que ela não sente mais prazer ou não gosta mais de estar ali naquele ambiente, mas ela precisa do salário, ela precisa estar ali, né? E aí acontece muito que a gente tem em algumas empresas, né? Que é aquela pessoa que está ali, mas ela não aporta numa ideia, ela não fala, olha, eu acho que eu estou errando aqui, ou a conversa com o líder dela vai ser sempre, ai, tá tudo bem. Entendeu? Então a gente precisa entender que também muitas pessoas não querem se tornar líderes e está tudo bem com isso. E o mercado precisa entender que se a pessoa não quer se tornar líder, não é porque ela é ruim, é porque simplesmente ela não quer, ela não tem esse desejo. Mas isso não significa que ela não quer crescimento da carreira dela. Dá esse espaço para ela crescer também. Dá esse espaço para ela crescer. Responsabilidade. Exatamente, porque é uma responsabilidade. Né? Eu sempre falo que você está tratando de também levar a carreira de outras pessoas, não vou dizer na sua mão, mas para que elas também tenham essa visão. Todo mundo tem um líder aqui. Né? Então, o líder sempre tem essa função também de levar as outras pessoas com ele, mas também de falar, olha, tá errando aqui, precisa melhorar aqui, ou, meu, isso que tu faz é fantástico, continua assim, né? Com isso ele é mais humano, né? E aí também entender que às vezes a pessoa está fazendo um bom trabalho, contudo aquela empresa ou aquele ambiente não é para ela. Então também dizer, olha, infelizmente eu acredito que você é muito bom nisso, contudo eu acho que não é aqui dentro que você deveria estar. Então ter essa, muito chinfrinho que eu vou falar, mas ter essa capacidade humana de orientar as pessoas, né? De dizer, olha, porque ser líder não é ser chefe, ele é diferente. Né? O que é ser líder para ti? Quais as principais competências? Para mim, principalmente, é você instigar as pessoas que estão em volta de ti. Né? Que elas te olhem e pensem, nossa, essa pessoa é muito boa, é fantástica. Que as pessoas perguntem, como é a Cris Liga? Meu, a Cris Liga é sensacional. É muito boa, ela orienta a gente muito bem, ela vem com as coisas, com as demandas de uma forma muito organizada, ela é muito... Isso é ser líder. Ser chefe é, meu Deus, a Cris só manda na gente. Ela não tem organização, ela só sabe mandar, ela terceiriza as demandas que ela tem pra gente, e aí ela entrega como se fosse ela a benfeitora daquelas demandas. Então, isso é a diferença. Mas principalmente ser líder é cativar as pessoas. Cativar as pessoas. Eu gostei desse termo. Já demitiu alguém? Já. Remotamente? Remotamente. Já? Como é que foi? Qual a diferença? Presencial eu sei que sim. Na prefeitura, sim. Algumas vezes, várias. Mais recorrente. Sim. E remotamente também, uma vez. Não é fácil, né, você dar notícia para a pessoa. Contudo, você precisa ter muita responsabilidade também, porque a pessoa está ali trabalhando, né? Ela depende disso e tal. Então eu acredito que dar motivos é muito importante, né? Você não simplesmente pode chegar e falar, fulano, tá demitido e é isso aí, bola pra frente, vamos time, não. Eu acredito que, e foi isso que eu sempre busquei fazer em presencial também, que era, né, chegar, chamar a pessoa, vamos conversar. Só que antes de chegar nesse tema de demissão, você precisa também dar feedbacks para a pessoa, né? Ótimo. Porque senão você vai, é como se fosse, um cumulativo de coisas, contudo você não dá um feedback para ela, você sempre fala, tá tudo bem. Não, você faz um excelente trabalho. E aí chega sexta-feira, não, infelizmente a gente não vai continuar contigo.
Então é que simplesmente uma demissão, um desligamento sempre chega com surpresa para todo mundo, ninguém espera ser demitido. Contudo, a pessoa precisa estar minimamente preparada ou pensando naquilo. Que ela entenda, realmente, a crise me deu esse feedback várias vezes. Ela me deu sinais. Ela me deu sinais. Isso, essa é a palavra, dar sinais para a pessoa, para que não pegue ela desprevenida. Porque simplesmente você... E aí, claro, tem vários porquês, né? Muitas vezes uma demissão não é porque o teu líder não gosta de ti. Muitas vezes o teu líder também não tem escolha. Porque os líderes dos teus líderes também têm um orçamento para cumprir, também tem uma estratégia para a empresa, então a demissão ela pode ter várias ramas, né? E quando é de fato pelo desenvolvimento da pessoa, é o que eu falei, né? De dar sinais. Contudo, quando não é relacionado a isso, aí também não tem muito o que o líder fazer, né? Mas é muito complicado, porque também é ele quem vai dar a cara ali naquele momento. Ele é a pessoa final. Ele é a pessoa final. E por mais que você fale, não me odeie, não me... A pessoa pode ter várias reações. Mas ela vai lembrar de ti. Mas ela vai lembrar de ti. Exato. De bem ou de mal, ela vai lembrar de ti. Então, não tem diferença essa questão de desligamento presencial remoto para mim, mas é um momento bem desconfortável, não gosto. Não gosto de chegar a esse ponto, né? Nem por um lado, no caso de desempenho, nem por outro, por conta da estratégia da empresa, enfim, eu sempre busco pensar na pessoa, né? Então, se a gente consegue, talvez, a estratégia para a área, talvez a gente tenha outra área que a pessoa se encaixa melhor, ou talvez a gente pode fazer isso, ou outra coisa, né? Contudo, tem essa questão, né? Bem complexa. Bem complicado. E na entrevista, como é que tu sabe que a pessoa tem perfil para trabalhar remotamente? Pelo tipo de organização que ela tem. Eu sempre faço uma pergunta nas minhas entrevistas. Você pode falar pra gente? Sim, não, claro. Eu sempre pergunto qual é o método de organização da pessoa. Tipo, como ela se organiza. Eu dou um exemplo, né? Aqueles dois de papel, caneta. Mas, eu dou um exemplo. Você tem... Eu fiz um caso nessa última vez, que a pessoa tinha 4 coisas para entregar no dia. Ela tinha um projeto importante, ela tinha que ir para o aniversário de uma amiga, ela tinha um projeto importante na universidade, no trabalho, ir para o aniversário de uma amiga, e o computador dela tinha dado bug, tinha perdido tudo e ele não estava ligando. Como ela conseguiria contornar isso e tornar esse dia um dia de sucesso? Ela precisaria priorizar as coisas, enfim, como uma pessoa faria isso? Como você faria isso, por exemplo? Tá, deixa eu pensar. Tem a aniversário da amiga. Você precisa ir no aniversário da amiga no final do dia, obviamente. Você tem um projeto... Tu me falou isso eu tô sabendo de manhã cedo, então. Aniversário da amiga é final do dia. Isso, você já sabia. Show. De aniversário da amiga. Tá. Todas essas questões você já sabia antes, né? Tá. Você tinha um projeto importante na faculdade para apresentar, você tem um projeto importante no trabalho para entregar, com um relatório, alguma coisa desse tipo. E você ligou o seu computador e ele estava morto. Ele não funciona, ele não liga. O meu computador pessoal ou do trabalho? Indiferente, o computador que você tem... Eu uso para trabalhar, é que depende, se eu trabalho presencial eu tenho do trabalho. O que você tem, o computador que você tem essas coisas que você precisa entregar, é estragado. Ele não vai funcionar, não tem ninguém para arrumar esse computador, ele está ali, está estragado. Como você resolveria essa questão? Aí depende também do horário que as coisas acontecem. Então, por exemplo, se a minha faculdade é à noite, no mesmo horário do aniversário da amiga, eu vou para a faculdade e dou um abraço na amiga no outro dia, um vídeo antes, enfim. Tem ali um ponto. As duas coisas eu preciso entregar. Se eu trabalho num local físico, presencial, eu posso solicitar um outro notebook para entregar o trabalho. Ou poderia já ter me organizado antes para já ter adiantado boa parte das coisas, né? E para apresentação, dependendo, eu nem preciso do computador. Eu posso ter o arquivo no pendrive, ter o arquivo online e tudo mais e chegar e apresentar.
Então vai variar muito de como que estavam minhas outras demandas e a minha organização prévia ali para entregar. Mas vamos supor que eu não tivesse feito nada, precisasse fazer tudo de última hora, provavelmente eu usaria o ambiente presencial da faculdade ou alguma biblioteca pública, que normalmente tem computadores também, caso eu ainda precisasse fazer no computador, se já não tivesse prévio antes. Porque a faculdade também pode ser online, né? Pode. E aí eu também precisaria me deslocar para algum local. Na casa da amiga não seria, porque se tiver acontecendo uma festa, a gente não vai conseguir se concentrar, não vou conseguir usar essas questões. Mas pra ti... em outro lugar. Já aconteceu comigo na faculdade uma vez. Eu tava, saiu a energia, acabou a bateria do computador, e era pandemia, e era tudo online. Mas daí eu fui na casa de um amigo meu e terminei de apresentar o trabalho online de lá. Olha só. Mas aí eu tenho uma pergunta muito interessante. Manda. Isso mostra a dinâmica que trata as coisas. Você deixaria de ir no aniversário dessa amiga? Sim ou não? Vai depender de como que estavam ali as entregas, de novo. E eu costumava ir para a faculdade à noite. Se é o mesmo horário e a festa durar mais tempo, eu passo lá depois. Se a festa começasse antes, eu poderia passar antes e dar um abraço no amor. Senão, eu combinaria com ela que eu iria para outro dia. Perfeito. Não tem resposta errada. Não, cada um tem... Eu penso em várias possibilidades. Sim, cada um tem a sua resposta. E aí, assim, a gente consegue elucidar muito bem como ele trata as demandas dele, como ele trata as prioridades, se ele é workaholic ou não, se... É um exemplo, por isso que eu te perguntei. Sim, eu achei o máximo. Por isso que eu te perguntei, né? Mas ali a gente consegue, e aí dentro da entrevista também eu pergunto, olha, né, trabalhei 100% remoto, como você faria? E aí dentro da própria workshop a gente tem as ferramentas para isso, né? A gente tem o calendário, a gente tem hoje o Slack, que não é só uma ferramenta de comunicação, é uma ferramenta de produtividade. Eu faço tudo lá, né? Agora recente ele teve uma atualização, é muito bom. Mas basicamente isso. Eu pergunto como a pessoa se organiza no dia a dia. Já teve gente que me respondeu, eu tenho post-its aqui colados. Deixa eu ver. Não, é porque meus post-its agora estão todos desorganizados aqui. Entendeu? Então tem de tudo. Contudo, como você está trabalhando, né, remoto, digital, etc., normalmente eu dou preferência para aqueles que já têm um perfil mais tecnológico, né? Que já conhecem um Trello, uma Asana, um Google Calendar, né? Enfim, essas ferramentas de produtividade que a gente está acostumado, né, a utilizar, eu dou preferência se a pessoa conhece ou não. E aí ali a gente já vai ver se ela é organizada ou não, porque para trabalhar remoto precisa ser organizado. Não é simplesmente pensar, não tem ninguém me vigiando e tal. Não, precisa não. É que na verdade é assim, né? Se você deixar de entregar as coisas, as pessoas vão perceber que você não está trabalhando. Se elas te chamarem e você não responder. Não por não responder. Esse é um ótimo tema, porque, por exemplo, muitas pessoas que eu já conversei, que trabalham remoto também, os líderes ou chefes delas acreditam que para elas estarem trabalhando, elas precisam responder as mensagens. Você acredita nisso? Não. E por quê? Não, eu já olhei mensagem e eu pensei assim, estou terminando uma coisa aqui, a minha linha de raciocínio não me entrega. Exato. E é muito importante entender que quem trabalha remoto, ou por exemplo, né, vamos colocar que a gente está no ambiente presencial. Vem uma pessoa na sua mesa, você está ali fazendo alguma coisa muito importante, que é um momento de concentração. Vem alguém na tua mesa e fala, fulano, vai falar o quê? Espera, pode ir lá na tua mesa, eu vou lá na tua mesa, quando eu terminar, tu vai fazer alguma coisa nesse sentido. Sim. Por que no remoto a gente não pode simplesmente ignorar a pessoa, esperar passar e responder quando pode? É a mesma coisa. Eu acho muito bom isso para a saúde mental também. Eu já cheguei a estar, porque o meu trabalho é híbrido, né? Então eu alguns momentos trabalho remoto, até no passado, na época da pandemia, teve uma vez que eu fiquei uma semana em casa, assim, naquela época não era, mas precisei, Covid, suspeita, essas coisas todas. Eu peguei. Que bom. Não me pegou. Isso aí, tudo certo. Importante. A dengue eu já não sei, mas eu não fiz teste. Sandra tinha que Não fiz o teste. Não, mentira. Assim já não, você. Ai. E aí eu cheguei a ter um total de 33 mensagens de pessoas diferentes para responder.
E assim, se eu não parasse, tá, passar o olho, qual dessas que é a prioridade? O que ele tá pegando aqui? O que eu tenho que entregar para a tecnologia? E os demais para guardar um pouco? Tu fica louco? Porque tem dias que às vezes, é uma coisa rápida, daí pula pro próximo, né? Daí do nada aquela coisa que era rápida já não é mais rápida, porque dela já virou outra coisa, né? Tipo, tem alguns momentos que tu fica um pouco perdido. Tu tem que voltar, dar uma respirada e organizar. Mas é muito disso, assim, a gente ter noção de que as outras pessoas também têm atividades importantes que estão fazendo e que precisa de um timing para o cérebro funcionar, exatamente. Não é? Por isso que a pessoa também que trabalha remoto, ela precisa entender, cara, as pessoas estão nas suas casas, né? Vai acontecer que a pessoa está ali, não sei, temperando seu frango, foi tomar um banho rápido, enfim. Meu Deus, assim como trabalhar presencial, você vai na Copa tomar um cafezinho, fofocar com seu melhor amigo ou melhor amiga, enfim. Acontece, né? Vai dar uma respirada. Exato, vai dar uma respirada. Meu Deus do céu, ninguém consegue ficar 8 horas na frente de um computador, né? Trabalhando sendo produtivo. Eu não consigo, eu mudo de espaços várias vezes. Eu começo trabalhando na mesa, né, no escritório, aí eu mudo para o sofá, eu mudo para a mesa da sala, aí eu volto para o escritório. Então, assim, vai numa rotatividade. Então, a gente também precisa entender como é a dinâmica. É diferente, né? Então, é diferente, mas é igual. É aquele exemplo que eu dei. Se vem uma pessoa na sua mesa e você está entregando uma coisa, você vai falar, fulano, espera que eu vou chegar em ti. A mesma coisa no remoto. A única coisa que você não vai escrever, né? Você vai ignorar. A única coisa é essa. Então, vamos nesse sentido, né? A gente precisa entender que as pessoas, elas têm prioridade, né? Para fazer, para entregar. E o meu método de trabalho é isso. Eu não fico, por exemplo, a pessoa não respondeu em 2 horas. Meu, paciência, né? Como é que tu gera conexão com a tua equipe? Principalmente com esses novos que não trabalhavam no remoto antes. Então, gerar conexão no remoto é muito complicado, né? Contudo, a gente tem espaços, uns espaços mesmo que eu sou uma pessoa muito descontraída, né? Você me conhece, assim como eu sou pessoa, eu sou líder, eu sou eu. Então, normalmente nos espaços que eu tenho com eles, né, eu vou gerando essa conexão e tal, mas não vou mentir, por exemplo, dos meus colegas anteriores que eu tinha, a nossa maior conexão que a gente gerou foi remota, mas aí quando eu conheci as minhas colegas que eu tinha, cara, foi fenomenal, né? Que foi quando eu fui a gente já foi pro Peru juntos, a gente já foi pra Colômbia juntos, e aí, por exemplo, semana que vem eu vou estar no Peru e a gente vai finalmente se conhecer. Então, você consegue gerar uma conexão remotamente, mas aquela conexão presencial, infelizmente. E tem gente, por exemplo, que eu trabalho que eu nunca vi na vida, presencialmente. Eu acho que grande parte da empresa eu já consegui conhecer presencialmente. Mas tem algumas pessoas que ou entraram agora, que interagem muito comigo, ou que eu interajo muito, mas que eu nunca conheci. Ou que eu fui recém conhecer ano passado, por exemplo. Ou que eu nunca conheci. Quando tu falou dos espaços ali, são os coworkings ou é espaço online? Não, é espaço online. Realmente, a gente vai fazer uma reunião sobre tal coisa, ou a gente vai entregar esse projeto, ou, por exemplo, é aniversário de alguém, então a gente se reúne para cantar parabéns, falar coisas bonitas, colocar um slide bonito com fotos da pessoa, enfim, cada equipe, cada pessoa tem a sua dinâmica. Os espaços que eu digo é justamente esse espaço que a gente está junto conversando. Vocês têm daily ou reunião semanal, coisa assim também? Daily eu sou contra, eu não gosto, mas é uma questão pessoal, é que, não sei, julgamento, pra mim, eu tô sorrindo porque eu sou simpática. Pra mim é microgerenciamento, eu não gosto de microgerenciamento. Com eles eu tenho uma reunião semanal, mas aí, por exemplo, se acontecer alguma coisa, a gente sempre tá ali, né, vamos se reunir, vamos conversar e tal. Mas com eles é uma reunião semanal, 30 minutinhos por semana, 1 hora, mais ou menos, né? E aí a gente fala sobre as coisas. E aí tem essa coisas mais pontuais, né? Um projeto tal, ou uma coisa tal, ou preciso explicar tal coisa, ou aconteceu alguma coisa na empresa que eu preciso passar para eles. Então, nesses espaços a gente vai... E daí é como uma conversa. Você começa conversando sobre essa planta que é super importante, e aí depois você está conversando sobre o teu chá que acabou, entendeu? Então, a gente vai nesse sentido, a gente vai gerando conexão nesse sentido. Muito bom. Para finalizar, então, tenho uma pergunta para ti.
Alguns já Não teve. sou casado. Não vou te fazer um pix. Não vou. Ai, não tem. Não tem branco. Algum colaborador teu? Nossa, não gosto da palavra colaborador. Qual tu prefere? Funcionário? Não. Time? Alguém da tua Time, equipe? alguém da minha equipe. Alguém da isso. tua equipe? Cara, colaborador pra mim é muito empresa corporativa que trata a pessoa como número. Perdão, mas segue. Tá bom. Tua opinião, então. Cada um com a sua, segue. Alguma pessoa da tua equipe já te deu um ghost? Do tipo, tô trabalhando remoto, ela sumiu e nunca mais apareceu. Caraca, agora nunca aconteceu comigo. Mas Com você o já meu sabe ex, disso, sim, né? já sei a história. Com o meu ex-chefe, sim, né? Com o meu gerente antigo, sim. E foi muito engraçado, que a gente tinha feito uma reunião para comemorar, acho que era o aniversário de alguém, uma coisa do tipo. E aí, todo mundo se conectou, né, e tal, começamos lá a falar e tal. E ele perguntou, cadê tal pessoa? Essa pessoa não subia na reunião, né? E aí tá, daí do nada ela subiu. E aí ela falou, irmão, tal. E aí ela tinha um fundo, né? Um fundo, sei lá, planeta, mar, enfim, não me lembro qual é. E aí esse fundo ele se movia. E aí ele perguntou, foi muito engraçado, ele perguntou, onde você tá, fulano? E aí ela falou, não, é que no meu almoço eu vim comer fora e tal. Mar do Caribe. Eu vim comer fora e tal, e aí agora eu tô voltando pra casa, dentro do Uber. E aí, basicamente era isso, sabe? Ela não tinha se juntado na reunião porque ela tava voltando pra casa, coisas que acontecem. Né? Então, assim, comigo nunca aconteceu, todos eles são muito comportadinhos, ou se eles vão em algum lugar, eles avisam, olha, São comprometidos. Sim, vou em tal lugar, ou posso sair mais cedo hoje, tem consulta, enfim, assim, bem tranquilo, bem flexível, assim como eu preciso deles em alguns certos momentos, eles também, eu também preciso, né? Então, por exemplo, eu também tenho momentos que eu preciso sair, ou tenho momentos, vou, sei lá, não sei. Mas comigo nunca aconteceu, mas já aconteceu várias vezes, mas o mais engraçado eu lembro desse. Foi muito engraçado, a gente seguiu bastante. Sim. Sai pra almoçar. Sim. Então, é isso aí. Acontece. Olha só. A gente cai num ambiente diverso, acontece. Realmente. Muito obrigada pelas histórias, por toda a contribuição, por ter aceitado vir aqui, trazendo uma pessoa de tão distante aqui junto com a gente, a Sandra. E te agradeço de verdade. Eu não achei que tu toparia, sabia? Eu também não. Eu também. Muito bom. Obrigada a você que assistiu até aqui. E espero até no próximo Porque é Pergunta.